A nova condição do salvo. Esse é o nosso quarto estudo para a Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo. Tem sido muito agradável ter você aqui na minha companhia. Eu sei que você está comigo porque eu tenho os mecanismos para acompanhar isso através aqui do YouTube, mas também lá no WhatsApp, que é onde eu compartilho o link do vídeo e também as atividades para você desenvolver. Elas são muito importantes para mim, viu? Eu preciso delas porque elas me dão feedback, se você está acompanhando mesmo, se você conseguir interagir. Eu tenho uma formação em teologia, mas eu procuro fugir disso às vezes. Acho que é mais importante, é mais interessante o diálogo com vistas ao aspecto mais prático, né, para o entendimento. Então, acho que isso é mais importante. Eu, particularmente, estou muito empolgado com essas lições aí, principalmente porque elas começam com essa carta aos Gálatas e, como eu já disse nos vídeos anteriores, essa carta nos permite assim uma redescoberta no conteúdo da fé, ou nos conteúdos da nossa fé cristã. Então, isso dá uma revigorada, né? Dá uma renovada no nosso ser. Isso é tão importante na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada espiritual. Então, a nossa quarta lição, que é essa lição de hoje, ela tem esse título, que é a nova condição do salvo. E ela está retirada lá do capítulo 4 da carta aos Gálatas. Então, nesse capítulo 4, nós temos uns detalhes aí muito interessantes que Paulo traça nesse seu argumento todo para falar da justificação pela fé. Lembrando, né? Vamos resgatar algumas coisas. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo defende a sua autoridade apostólica. Inclusive, se alguém aparecer para você, né? Para você dizendo que é um apóstolo, agora no século 21, você pode consultar aí esses 2 capítulos primeiros de Gálatas para verificar ali os requisitos para ser apóstolo, tá? É legal isso aí. Tem muita gente aí se apresentando como apóstolo no século 21. Não é nosso interesse aqui, vamos passar adiante, né? E nos capítulos 3 e 4, então Paulo fala da justificação pela fé. E lá nos capítulos 5 e 6, Paulo fala da obra da salvação e as implicações que isso tem na vida do crente. Então, vai falar sobre santificação, a necessidade de viver em espírito e combater as obras da carne, né? Então, para falar hoje no nosso capítulo 4, aqui da Carta aos Gálatas, vamos resgatar o finalzinho lá do capítulo 3, que Paulo termina ali o seu discurso dizendo que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós, eu sempre friso aqui, tá? Não é o universalismo. Todos nós quem? Ele diz logo adiante, né? Todos aqueles que foram batizados em Cristo e de Cristo foram revestidos. Então temos ali naquele finalzinho do capítulo 3 uma memória sobre o significado do batismo também, né? E mais adiante, Paulo fala que, portanto, sendo todos nós que fomos salvos pela fé, né? Agora nós somos todos filhos de Cristo Jesus, filhos de Deus em Cristo, então não há mais distinção entre judeu, grego, escravo, livre, homem, mulher. As pessoas que foram salvas, todas elas são iguais perante Deus. Deus nos vê, entendeu? Da mesma igualdade. E nós somos, portanto, descendência de Abraão e somos herdeiros segundo a promessa. E daí ele introduz o capítulo 4 dizendo, Paulo busca uma espécie de parábola. Não é exatamente uma parábola, mas ele busca ali uns argumentos, um pequeno texto para explicar sobre o herdeiro, esse herdeiro por adoção. E ele vai dizer que esse herdeiro, enquanto ele é menor, ele fica sob os cuidados de alguém.
E Paulo era uma pessoa muito formada, né, muito bem formada, e ele apela aqui para os seus conhecimentos de direito, possivelmente o direito romano, e o direito da sua própria cultura, porque ele era judeu, né? Então ele busca ali dois institutos do direito, que são a tutela e a curatela. E ele vai explicar que enquanto o herdeiro é menor, ele não é exatamente o dono das coisas, né? Mas ele está sob a guarda, sob a tutela, depois de uma certa idade, sob a curatela de alguém. E nós éramos todos menores nesse sentido, então estávamos nessa condição de menoridade, porque nós não éramos ainda donos daquilo que estava ali pronto para nós. E, portanto, nós éramos servos, na palavra mais específica, que é escravos, né? Nós éramos escravos ou da lei, ou do pecado, sempre fomos, e escravos da idolatria, escravos dos falsos deuses. E, portanto, nós estávamos ligados aos rudimentos deste mundo. Ele vai usar ali uma palavra que, nesse texto aqui, é traduzida também em alguns momentos por princípios elementares deste mundo. Então, estávamos todos nós sujeitos a esses princípios elementares do mundo. O que é isso, né? Princípios elementares do mundo aqui, Paulo está fazendo referência, possivelmente, à religião natural. As pessoas, todas elas, até as que se dizem ateias, acabam se firmando num tipo de coisa, ou num sistema, num credo, etc. Então, elas estão ligadas a alguma coisa que reporte para uma divindade ou para aquilo que ocupe o lugar de uma divindade. Então, essa é a ideia da religião natural. Então, nós estávamos ligados, no caso, ele referindo-se aos Gálatas, e ele se põe como se fosse um Gálata, né? Nós estávamos presos aos rudimentos elementares deste mundo. Mas veio o momento certo, veio o momento específico na história, que a nossa Bíblia tem a tradução de plenitude dos tempos. No momento específico, no momento certinho, no momento ideal, aquele momento preparado por Deus, ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer o resgate, o nosso resgate, e para que nós fôssemos adotados por Deus como filhos. E ele continua dizendo, agora, portanto, nessa condição de filhos, né, em que nós estamos, e esse momento desse capítulo, para mim, é o mais precioso e é uma coisa maravilhosa isso aqui, porque esse momento aqui de que ele vai falar é completamente cheio de significado, pelo menos para mim, né? Eu costumo ler o texto bíblico e me deter naquelas passagens que mais me tocam, né? Mais falam comigo, a partir da minha leitura de conhecimento de teologia, a partir da minha experiência cristã, porque eu fui educado em igreja, né? Desde criança, graças a Deus, os meus pais me levavam para a igreja, e a partir das minhas leituras de outras coisas todas. Então, geralmente eu me prendo num aspecto mais interessante ali no texto, né? Para mim, né? Mais interessante para mim. E nesse momento aqui, Paulo vai fazer aqui um conjunto, né, de comunicação, um conjunto comunicativo, um conjunto expressivo muito intenso para mim. Porque ele diz assim, olha, Deus, a nossa tradução não é muito interessante para isso, mas é como se fosse assim, Deus de si mesmo enviou para dentro do coração de vocês o Espírito do seu Filho. Cara, isso é fantástico demais. Deus de si mesmo colocou dentro do nosso coração o Espírito do Filho dele. E daí é esse mesmo Espírito que clama para Deus, dizendo, Abba, Pai. E daí, esse jogo aí de construção é fantástico demais para mim. O próprio Deus preenchendo a minha existência, e daí esse Espírito do Filho de Deus que está dentro de mim, é que comunica com Deus, reconhecendo que eu sou filho de Deus. Isso é uma coisa fantástica, até é algo meio que arrepiante, né? É algo maravilhoso isso aqui. Então,
aí esse espírito clama, né, dizendo Abba, Pai. E nós temos algumas explicações para essa coisa de usar Abba, Pai. São duas palavras aí iguais. Elas têm na estrutura profunda de significados aí essas palavras elas são semelhantes. Abba é pai em aramaico e também lá no hebraico, uma variação, né? E pai aqui no grego é o pater. Por que, né, que repete pai, pai? É isso? E por muito tempo aprendi na igreja que era paizinho, papai. Tem a ver sim com isso aí. Mas alguns estudiosos dizem que Abba, pai, talvez fizesse parte de uma citação litúrgica. Nos determinados momentos de culto era comum usar essa expressão no aramaico e também a expressão do grego, Abba, pai. Ok, excelente, isso está valendo também. Mas a que mais me chama a atenção, dada a minha formação em letras também, é que durante os capítulos anteriores, Paulo vem falando que não há distinção entre grego e entre judeu. Lembram? Nas outras lições nós aprendemos? Agora há pouco, nesse início aqui, eu falei, resgatando lá o capítulo 3, do versículo 26 em diante. Não há judeu, nem grego, escravo, livre, etc. Então, Paulo fala que não tem mais essa diferença étnica. E que, inclusive, a descendência étnica de Abraão, não importa, isso não vai ter mais valor, né? Falamos disso aqui. Então, olha só. Nesse momento aqui, quando ele escreve Abba, Pai, o que é mais claro para mim é uma explicação que quase não encontramos por aí, mas o que é mais claro para mim é isso, é que esse Espírito agora vai clamar ao Pai dependendo da língua que você, filho adotado, vai falar. No caso aqui, o que está em evidência são os judeus e são os gregos, né? De repente, se fosse aqui os judeus, grego e espanhol, talvez ele escrevesse Abba, Pater e também Padre, né? Se fosse uma distinção aqui se houvesse uma distinção entre grego, judeu, espanhol e alemão, então Abba, Pater, Padre, Vater e por aí fora, entendeu? O Espírito vai clamar porque não vai ter importância nenhuma, sendo você grego, judeu, etc., vai existir o reconhecimento dessa filiação por adoção, é isso que importa. Porque se fosse só, ele faz esse resgate aqui, com esse uso nessas duas línguas, justamente para mostrar que o Espírito vai se comunicar reconhecendo perante o Pai que você é filho, né? Independentemente da sua língua, da sua cultura, da sua descendência étnica. Isso não vai importar. Se é para ser Abba, que seja Abba. Se é para ser Pater, Pater, portanto, Abba, Pai. Eu gosto demais dessa explicação porque para mim ela condiz mais com essa contextualidade aí para trás do que temos estudado até agora, né? Então, agora como filhos que somos por adoção, filhos legítimos, porque inclusive hoje, né, na nossa lei nacional no Brasil, não há diferença, não pode existir diferença, inclusive esse nome nem precisa mais haver, né? Filho adotivo, porque nenhum filho pode ser agora taxado com essa pecha, né, de adotivo, porque é filho e filho, pronto, não tem diferença, né? Então nós somos filhos de Deus, porque Ele nos resgatou e o seu próprio Espírito que saiu dele e foi dentro de nós colocado, reconhece isso quando clama ao Pai. Pai, né? E aí Paulo fica perplexo dizendo como é que depois de terem sido resgatados por Deus, através do seu Filho, de uma forma tão maravilhosa, e de terem experimentado esse sentimento do acolhimento por meio da adoção, como é que vocês querem voltar aos princípios elementares do mundo, né? Aos rudimentos deste mundo? Querendo adotar, agora vocês não eram judeus, foram adotados como filhos.
e agora vocês querem adotar, querem trazer para si essas ordenanças aqui dos judeus relativas a calendário, dieta e circuncisão. E ele diz, como é que agora vocês querem guardar dias, meses, anos, o tempo? Não, gente, para com isso. É como se ele fosse dizer, né? Mas pessoalmente, parem com isso, por favor, isso não existe, né? E daí, como um bom professor, ele até diz, né? Puxa, eu receio de ter trabalhado em vão com vocês, de ter perdido meu tempo, porque uma coisa tão maravilhosa, tão clara está para vocês, e agora vocês estão abandonando isso aqui tão maravilhoso e voltando para essas coisas elementares, rudimentares, esses rudimentos aí. Puxa vida. E aí nesse momento Paulo começa a tratar com um pouco de carinho, porque até então ele vem usando de um tom mais exaltado, né, com os Gálatas. E aqui ele trata com um pouco de carinho, aí lembra do momento da sua doença, né, teve um problema na visão, etc e tal. E aí pergunta, né, cadê aquela alegria toda que vocês tinham para comigo? Né? Cadê aquilo? Vamos voltar a experimentar, a falar disso aqui. E aí depois disso Paulo então usa uma alegoria entre Sara e Agar. Essa alegoria está muito clara ali no texto, então não vamos tratar muito dela. Inclusive a questão aqui, o tópico na lição que resgata essa alegoria, eu suprimi porque não vai fazer sentido para nós. E aí Paulo fala dessa alegoria e ele fala de Sara e Agar como se fossem representantes de duas alianças, e que nós, herdeiros, né, mediante a fé, em nós não está esse DNA de Abraão, mas está em nós o princípio mesmo da fé de Abraão. Portanto, nós somos filhos da mulher livre, que era Sara, e não somos filhos da escrava, que era Agar. Então, aqui uma diferença, né? Se fôssemos estabelecer entre DNA e fé. Nós não somos descendentes por DNA, nós somos descendentes pela fé. Então não é pela carne a nossa descendência, mas sim pelo Espírito. Então essa é a breve introdução a esse capítulo 4, né, do livro de Gálatas. E esse capítulo, portanto, apresenta a nossa condição, como diz o título da lição, né, a nossa condição, que é a nova condição do salvo, né? Nós somos salvos, portanto, nós somos filhos de Deus. Ou nós somos filhos, portanto, nós fomos salvos, né? E daí os tópicos vão ser desenvolvidos a partir dessa ideia de a nova condição, que é a condição de filho. E o primeiro tópico que o autor da lição apresenta é que a condição de filho é em razão da consumação do plano salvífico do Pai. E daí eu preciso ler aqui o texto, né, embora saiba de cor, Gálatas 4:4, né? Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei ou nascido debaixo da lei. E o resumo que eu sempre faço aqui para o tópico, né, é que Deus preparou o ambiente e o momento para a consumação do seu plano salvador. Isso significa que o mundo estava prontinho, como uma mulher pronta para dar à luz, como a grávida, né? Chega o momento e ela tem que ter um neném. E o mundo estava assim, o mundo estava pleno, o mundo estava cheio, pronto para o nascimento de Cristo Jesus. O mundo todo, né? Em vários aspectos. Qualquer comentarista bíblico, qualquer estudioso bíblico, vai falar ali sobre a logística que era mais possível, né, no Império Romano, com as muitas rodovias, segurança nas rodovias. A língua grega é uma língua fantástica que permitia a transmissão de conhecimento de forma mais rápida, né, a formação de conceitos, o desenvolvimento do conhecimento, inclusive através do mundo grego, né? A cultura helenista preparou o ambiente
Que mais? Havia tantas coisas ali para significar isso, né? Essa plenitude dos tempos. E, portanto, foi nesse ambiente aí que Jesus nasceu. O mundo estava preparado para recebê-lo. Vamos partir para a nossa aplicação? Então, a aplicação que vamos tirar desse tópico é que Deus é o Senhor de toda a história. Ele é o Senhor da micro-história, que é a minha história particular, é a sua história particular, mas Ele também é o Senhor da macro-história, que é a história do mundo, a história da humanidade. Entre os gregos antigos, né, entre outras culturas também, a história era cíclica. Então, você vai encontrar um pouquinho disso lá no livro de Provérbios, Eclesiastes principalmente, né? A história cíclica. Mas isso era dos gregos, do mundo gentio, né? Mas principalmente dos gregos e de algumas outras culturas. Para os hebreus, a história era linear. A história não se repetia. A história era linear, ela tinha um começo e tinha um fim. Para nós cristãos, esse entendimento é interessante demais, porque a história tem um início, lá em Gênesis, né? E a história tem um fim, que na Bíblia está lá no livro de Apocalipse. Só que aí no meio disso tudo tem um evento importantíssimo, que é o evento Cristo, né? Nessa linha do tempo, Cristo veio e inaugurou um novo momento, né? E isso mostra para nós o seguinte, que Deus está no controle dessa história. Nada acontece nessa história sem que haja permissão de Deus. Você vai encontrar isso lendo o Antigo Testamento em muitos momentos. Você vai encontrar lá nos profetas, por exemplo, quando acontecem os problemas, né, com o povo hebreu, com o povo judeu. E os profetas mostram a intervenção de Deus na história. É na história do seu povo especificamente, mas é também na história dos povos vizinhos. Então Deus está interferindo na história em todo momento. E lá no livro de Abacuque, quando acontecem coisas terríveis, né? E fantástico também esse texto, né? O profeta Abacuque vai dizer para Deus: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver a maldade, a iniquidade. Como é que tu deixas essas desgraças todas acontecerem no mundo? E vindo sobre nós, aí Deus vai responder para o profeta, né? Vai responder para o profeta. Tem ali o primeiro outdoor da história, né? Deus manda escrever lá, para que todos que pudessem passar correndo conseguissem ler. E vai ter um momento ali no texto, mais adiante, depois disso aí, que Deus vai dizer, olha, o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. Cale-se diante dele toda a terra. Quer dizer, Deus responde para o profeta. Eu gosto muito da linguagem popular, né? Como se Deus respondesse, cara, é o seguinte, eu não abandonei o meu lugar. Eu ainda sou Deus. E eu estou aqui, de olho em tudo, e tudo está sob meu controle. Não se preocupe, porque na hora certa eu vou agir. Na hora certa eu vou colocar minha mão aí, né? Então, nós não precisamos nos preocupar, já que Deus é o Senhor da história, nós não precisamos nos preocupar demasiadamente com as coisas e com as nossas vidas. Nós estamos num momento na história em que padecemos demais de angústia, de ansiedade e depois de depressão. Porque nós temos muitas preocupações com muitas coisas. E muita preocupação para o cristão pode ser um problema, porque pode significar que ele está deixando de esperar em Deus, né? Então preciso citar aqui, há vários versículos da Bíblia que mandam a gente confiar em Deus e esperar em Deus, viu? A aplicação nossa aqui é essa. Deus preparou esse momento sublime na história para a nossa salvação. É claro que ele vai estar preocupado com coisinhas menores também. Deus, se ele deu conta, né? Na linguagem moderna, se Deus deu conta de realizar esse evento específico tão grandioso, ele dá conta também das coisinhas menores na minha história e na sua história, viu? A nosso segundo tópico aqui
que a condição de filho nos outorga o selo, que é a garantia dessa nova situação espiritual que temos. Está lá em Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Aquele texto lá que eu disse para vocês, que me emociona muito aí nessa carta de Paulo aos Gálatas, né? E o resumo para isso, que tenho aqui, né? Tirado da lição, é que viver como filhos de Deus implica compreensão e entendimento de que o Espírito do Senhor está em nossos corações. Isso é maravilhoso, né? Nos Evangelhos, Jesus ensina muito sobre o Espírito Santo, que tem atribuição específica na Trindade, né? O Pai tem suas atribuições, o Filho tem as suas atribuições e o Espírito tem as suas atribuições. A gente tem que pensar nisso, viu? Na atualidade, as pessoas, no final, acabam não dando em nada, mas por questão de conhecimento e de entendimento da Bíblia, tá? As coisas não são bagunçadas, não. Na Bíblia tudo é perfeitinho, tudo é organizado. Então, o Pai tem suas atribuições, o Filho tem as suas atribuições, o Espírito Santo tem também as suas atribuições. A gente não pode confundir as coisas, tá? Mas não vamos falar de Trindade, não é nossa função aqui, nossa missão. Então, nesse texto, Paulo mostra assim de maneira muito sublime como é que o Espírito Santo nos une a Cristo. A nossa união mística com Cristo é tratada por Paulo na carta aos Romanos. Tem um paralelo aqui imenso entre Gálatas e Romanos. Se você quiser ler Romanos, né, enquanto estuda Gálatas, vai ser fantástico, vai ser muito interessante, viu? Então, o Espírito Santo tem um papel importante nessa nossa união com Cristo Jesus e no trabalho de fazer com que Deus nos adote como filhos. O Espírito Santo tem esse papel muito interessante aí. Cristo falou, né, que o Espírito Santo viria e que ele teria a sua missão lá. Mas nesse texto aqui é muito claro naquilo que eu disse, né? Deus, de seu próprio ser, envia para dentro do nosso coração o Espírito do seu Filho, e é esse Espírito que permite esse reconhecimento aqui de Deus, né, como filhos. Nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que permite que haja esse reconhecimento. Isso é fantástico, muito maravilhoso. A aplicação que temos para isso aqui é muito difícil, é muito complicada, porque, embora o tópico diga assim, que precisamos compreender e entender que o Espírito Santo está dentro de nós, esse aqui não é coisa que nós possamos compreender e entender através de gráficos, através de razão, através de cálculo matemático, não é? Não é assim que vai funcionar. A gente tem que entender e compreender como é esse trabalho, como isso aconteceu, e o que até isso aconteceu. Mas exatamente como vai ser meio difícil, é algo que você vai entender pelos olhos da fé. Pelo entendimento da fé é que você vai conseguir compreender isso aí de forma mais intensa, né? Só vai ficar claro pela fé. Então, quando você experimentar isso de maneira muito profunda e você começar a perceber como a sua vida espiritual começa a ficar mais tranquila, porque você começa a ficar mais relaxado, né? Numa linguagem mais acessível, você fica muito mais relaxado com relação àquilo que você deve fazer para se aproximar de Deus. Inclusive, veja que nisso aqui tem também algo é uma palavra lá da teologia, né? Do monergismo, que esse é um trabalho singular de Deus. Claro que eu abro meu coração para receber Jesus, tudo bem, mas é o próprio Deus que envia o seu Filho, que põe o Espírito do seu Filho no meu coração, e é esse Espírito do Senhor que reconhece que eu sou filho, ou que faz com que haja esse reconhecimento, porque ele clama dentro de mim ao Pai, como se fosse eu mesmo clamando, mas é o Espírito que faz isso em mim. Então, é o próprio Deus que faz isso. Como Deus é bondoso, né? Como Deus é fantástico, Deus é maravilhoso em nós. A aplicação aqui seria muito difícil, mas seria nesse sentido.
de que precisamos tentar experimentar isso. Eu já sinto isso no meu coração faz muito tempo, né? E você pode experimentar também, né? Se ainda não experimentou. Vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico é apresentado pelo autor assim: a condição de filho nos dá o entendimento de que somos reais herdeiros. Gálatas 4, de 1 a 7. Aí um pedacinho apenas que está aqui. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. A nossa condição de herdeiros do reino de Deus está fundamentada numa fé viva, numa fé cheia de esperança. Esse é o resumo, né? Então, aqui também nós não precisamos falar muita coisa, porque sobre essa condição de herdeiros, nós já estamos falando aí desde algumas lições, né? E já pensamos nisso aqui. Mas talvez seja importante pensar no que nós herdamos. Isso aí é interessante para nós. Porque nós somos herdeiros com Cristo, mas nós somos herdeiros de Abraão também. E tem muitos irmãos de igreja que às vezes têm um entendimento errado por conta de um pensamento teológico aí, não é recente não, mas que ainda existe e ele não morre, né? Ele aparece de algumas formas aí, hora e outra ele está entre nós. Que é a ideia de que se eu sou herdeiro de Abraão, então eu também vou ser rico, né? Porque Abraão tinha muito cavalo, muitos bois, muitas ovelhas, tinha muita terra. E a Bíblia diz que eu sou herdeiro disso tudo também. A Bíblia não fala disso aqui não, viu? A Bíblia está falando de outra coisa aqui. Eu sou herdeiro por obra de Deus. Deus me tornou herdeiro daquela promessa feita a Abraão. Numa promessa unilateral, a primeira que Deus fez com Abraão, quando foi visitá-lo, né? E disse para ele que ele seria pai de uma grande nação, tá? Etc. Então, olha só, nós somos herdeiros de Abraão e somos herdeiros com Cristo Jesus. E Deus nos torna herdeiros, né, mediante o trabalho de Cristo Jesus, mas nós somos herdeiros de uma vida eterna, herdeiros de uma vida nova, uma vida cheia de fé, uma vida cheia de esperança. É uma vida que não se limita ao entendimento das coisas deste mundo, das coisas desta vida aqui presente, deste momento presente. É uma vida, para muitos, difícil de ser entendida, porque o cristão passa por situações dramáticas, situações muito terríveis, mas ele sempre está alegre, sempre está feliz, como na letra da canção: se paz a mais doce, se me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu serei. Sou feliz com Jesus. A história desse hino é linda também, né? Tem a ver com o que estamos falando aqui. O crente pode ser alguém muito sofrido, mas ao mesmo tempo é alguém muito feliz. Paulo fala disso quando escreve aos Tessalonicenses, que diz que eles receberam a palavra no meio de muita tribulação, mas com muita alegria no Espírito Santo. Contraste ali, né? Olha só, todo mundo sabe disso, eu sou portador de uma doença autoimune chamada espondilite anquilosante. Eu sinto dores terríveis. Agora, no momento, essas dores estão amenizadas por conta de um medicamento de alto custo que eu tomo 2 vezes por mês. Elas ficam sob controle. E, numa linguagem, né, na gíria, elas me tiram da jogada essas dores, porque eu tive de reorganizar minha vida, reajustar, reelaborar meus pensamentos, cortar os meus sonhos assim, mais de 70%, entender que eu sou uma pessoa limitada. Mas não sou triste, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Você vai me ver chorando em algum momento, urrando de dor,
mas eu não estarei triste. E o que é mais legal, né, que muita gente não entende, essa alegria muitas vezes vem durante o serviço ao Senhor. Quando você está servindo a Deus, você se torna mais alegre ainda, mais feliz e muito mais realizado. Então, nós somos herdeiros dessa vida diferente que o mundo não pode entender, que o mundo não pode compreender. É uma vida cujos valores não são os valores deste mundo. Valor material, dinheiro, etc. São os valores de um outro lugar, né? Nós somos cidadãos do céu, nós temos dupla cidadania, não é verdade? Então, nós herdamos de Abraão também, agora, essa filiação com Deus, porque nessa justificação pela fé de Abraão, que se iguala à nossa justificação pela fé, nós nos tornamos herdeiros, né? Nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nesse sentido, viu? Então, tome muito cuidado com esse apelo de prosperidade que às vezes chega à igreja, chega à sua vida, tá? Deus pode, com certeza, tornar você uma pessoa extremamente rica e cheia de bens neste mundo. Claro que haverá um propósito para isso, né? Mas não é esse tipo de herança que esse texto aqui está falando, viu? Esse texto está falando de uma outra herança, tá bom? Não estou dizendo que é pecado, viu? Ter dinheiro, ter bens neste mundo. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que esse texto aqui não fala desse tipo de herança. E o quarto tópico diz assim: a condição de filho promove um relacionamento com Deus e promove também o conhecimento de Deus. Gálatas 4, 8 e 9. No passado, quando não conhecieis a Deus, costumávais servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Aqueles princípios elementares de que falamos, né? Elementos do mundo, alguma Bíblia tem isso, eu li numa versão. Os elementos deste mundo. O resumo aqui é que o nosso conhecimento de vida com o Pai acontece em função de conhecermos Jesus. Se nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o Pai. É claro que esse nosso conhecimento é limitado, sim. Mas Jesus disse, né, quando os discípulos perguntou, mostra-nos o Pai, e Jesus me disse, puxa vida, né? Eu estou tanto tempo entre vocês e você vem me dizer isso, cara, né? Quem me vê a mim, vê ao Pai. É assim? Então, é em função de conhecermos Jesus. A aplicação que temos aqui é que nós não somos mais ignorantes com respeito a Deus, como éramos no passado, por nossa condição de pecado, se éramos judeus por nossa condição de estar debaixo da lei, ou porque éramos idólatras. Então, o entendimento que a gente tinha sobre relacionamento com Deus tinha um objeto errado, porque era um ídolo, era um Deus falso, né? Agora nós conhecemos a Deus através de Cristo Jesus. Nós conhecemos a Deus porque Ele se revela a nós e essa revelação é a sua palavra. Na palavra de Deus nós temos aquilo que Deus é e o que Ele espera de nós. E o que é mais importante, na palavra de Deus nós encontramos que Jesus é a própria revelação. Lá na abertura da carta aos Hebreus, o autor diz isso, né? Diz lá, olha, havendo Deus falado aos pais no passado, de muitas maneiras, pelos profetas, etc., a nós nos falou nos últimos dias pelo Filho. Então Deus se revelou a nós também através de seu Filho. E conhecendo Jesus, nós podemos conhecer quem é Deus e o que Ele é e o que Ele espera de nós. Desculpe, né? Um filósofo dinamarquês, do qual já falei lá na nossa igreja algumas vezes, né, ele dizia que a fé é a experiência com Deus, é a caminhada com Deus. Fé é isso, né? Então, através de uma vivência de fé, né, através de uma vida baseada na fé em Cristo Jesus, nós também conhecemos sobre Deus.
porque nós vamos conhecendo o seu poder, nós vamos conhecendo a sua justiça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Quando oramos por alguém, Deus se revela a nós quando promove um milagre ou quando mesmo não responde a nossa oração como queríamos, mas Ele responde sim, né? Ele responde dizendo não, ou Ele responde também dizendo, espera aí, espera mais um pouquinho, não está na hora não. Então nós conhecemos Deus assim. Então conhecemos Deus andando com Ele. Quem disse isso, né? Jó, lá no final do texto, quase no final, né? Ele diz, olha, tinha ouvido muito falar de Deus, mas agora eu o conheço porque eu ando com Ele. Então, andando com o Senhor, nós aprendemos sobre Deus também. Tem a música, né, acho que é do Asaf Borba, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Né? Então, agora é de contigo andar. Tem um livro que usamos na nossa igreja, numa época, que tínhamos uma reunião de oração. Uma sexta-feira, de 15 em 15 dias, né? E a gente usava o livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Um livro excelente, tranquilo, simples de ser entendido, muito fácil, com aplicações para a vida prática, para a vida cristã. E esse livro é muito importante sobre conhecer Deus e sobre fazer a vontade de Deus. Tem muita gente saindo da igreja porque acho que não conhece ainda Deus, né? Deus está agindo na história, como vimos agora há pouco num desses tópicos, e nesse agir na história, Deus está fazendo muitas coisas e você não está enxergando. Por isso tem que pedir para Deus abrir os seus olhos, faz parte lá do livro. Existe também um musical baseado nesse livro, Experiência com Deus, nós também cantamos na nossa igreja, uma coisa linda, fantástica. Mas tem algo ali que eu gostaria de falar aqui para você. Nesse livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, diz que quando nós passamos a conhecer Deus, quando os nossos olhos são abertos, né, os olhos da fé são abertos, nós enxergamos onde é que Deus está agindo, e porque nós nos identificamos tanto com Ele, por sermos filhos, por adoção, como estamos aprendendo, nós queremos nos juntar ao seu projeto de salvação do mundo. E daí nós estaremos à disposição dele para fazer o que ele quer, não o que a gente quer, né? Nós temos um projeto e queremos colocar Deus dentro do nosso projeto. E esse livro fala o contrário, né? Diz que você não tem projeto, quem tem um projeto é Deus, e você tem que montar no projeto de Deus, deixar ele te levar para onde ele quiser. E daí você vai perceber ele agindo na história, e aí você vai querer ser usado por Deus. E assim você vai conhecer mais sobre Deus, conhecer bem mais sobre Deus. Essa é a nossa condição de filhos, né? Quando nós conhecemos Deus, filhos amados que somos, nós queremos que outros também conheçam, para que se tornem filhos também por adoção, nossos irmãos. Por isso que nós chamamos, né, a galera da igreja de irmãos. Irmão, irmão fulano, irmã fulana, etc. Chegamos assim, irmãos, à conclusão, ao finalzinho da nossa lição. E a conclusão aqui do autor é que essa condição de salvo é inegociável e imperdível. Ninguém, nem mesmo o anjo do céu, pode mudar a nossa nova condição de salvo, filhos de Deus em Cristo Jesus. Os Gálatas precisavam ouvir isso porque eles estavam se esquecendo dessas coisas, né? Eles estavam assim com a memória curta sobre aquilo que Deus tinha feito por eles, neles, na vida deles. Eles precisavam saber disso, eles tinham que refletir sobre isso, né? Como é que poderiam esquecer, ou como é que poderiam ter esquecido dessa coisa tão maravilhosa que Deus fez por eles, né? E daí o autor pergunta, como sempre, que ele diz, como viver essa nova condição de salvo? Ele responde, primeiro, com gratidão a Deus por esta tão grande salvação. Segundo, sempre crescendo na graça do Senhor. Terceiro, vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos. E quarto, compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas. É isso aí. Muito obrigado, viu, por sua companhia mais uma vez. Vamos que vamos. Próximo domingo, próximo estudo, será a nossa 5ª lição. Estamos caminhando para o finalzinho
da carta aos Gálatas. Deus nos abençoe.